Pessoal, diferente das outras disciplinas, nessa eu resolvi deixar o slide por completo, que nós iremos falar durante nossos encontros síncronos, e apenas falar rapidamente sobre eles, porque a turma é bastante participativa, vocês vão estar presentes nos encontros síncronos, nós vamos abordar com calma cada unidade. Mas como faz parte do protocolo da nossa disciplina também montar esses vídeos, né, sobre os conteúdos. Então vamos falar aqui rapidamente de cada unidade, começando pela unidade 1, aonde nós iremos estudar os métodos de análise quantitativa, né, e o princípio da titulação. Porque o objetivo dessa unidade é compreender as principais características do método analítico e entender os princípios da titulação. A química analítica ela está associada em diversas áreas, não apenas a química, né? Mas ela também pode estar associada na biologia, na ciência dos materiais, na medicina, na agricultura. E nós vamos ver, principalmente quando estivermos discutindo os exemplos, nós vamos ver o quanto a química analítica ela é fundamental para essas áreas. Também para a medicina, a determinação de constituintes, né? A determinação de proteínas, na agricultura, determinação de fertilizantes, ciência do material, determinação de polímeros e etc. Na biologia também, material genético, não só na química. E aí a química analítica ela é dividida em duas grandes áreas, que é a química analítica de qualitativa e a quantitativa. Qualitativa, acredito que vocês já tenham estudado. Ela é mais voltada para observar a presença das substâncias, dos elementos químicos, e a quantitativa ela é voltada para se quantificar, né, para saber a quantidade que você tem desse material nas amostras. E aí nós vamos ver os passos que nós precisamos seguir para fazer uma boa análise, assim como o raciocínio que nós deveremos ter inicialmente, né, na aquisição dos resultados, a partir do princípio da amostra, como devemos tratar as amostras. As amostras elas precisam ter uma certa faixa de concentração conhecida, para que nós possamos aplicar um método satisfatório, um método confiável. Tá? E a nossa disciplina ela vai ser um pouco mais voltada, boa parte dela, para os métodos clássicos, que são os métodos de titulação, métodos que requerem a presença de dois reagentes ou mais, mas a maioria são apenas dois, que é o titulante e o titulado, e um indicador que mostra a conversão do equilíbrio, né, a passagem do equilíbrio, isso mostrando o fim da reação química, né, que chegou-se no equilíbrio. E aí nós chamamos esses métodos de métodos clássicos, são métodos muito utilizados nos laboratórios, principalmente nos laboratórios de baixos custos, laboratórios educacionais, e nele que nós vamos ter um foco maior na nossa disciplina. Os fatores desejáveis, nós escolhemos os métodos, nós vamos ver também isso aqui detalhadamente no decorrer da unidade 1. E o que nós devemos fazer ao pegar uma amostra para ser analisada, né, que são os princípios da amostragem. Acredito que vocês também já devem ter visto isso aqui na disciplina de estatística ou algo do tipo, né, a escolha da amostra, como você deve homogeneizar a amostra, como você deve tirar líquido da amostra, preparar o material a ser analisado e etc. Nós chamamos isso de matriz. Da matriz você tira o analito. O analito é o que ser analisado. Tá? Aí nós vamos ver como devemos apresentar os resultados, se é em porcentagem, se é em gramas, ou se é em volume, ml, litro, ou até mesmo em mol por litro, né, que é concentração. Nós vamos ver todos esses, vamos dizer assim, unidades de medidas de soluções, o que vai
me dizer qual delas utilizo é o mercado que ela está sendo aplicada. A concentração química, né, que na química mesmo nós falamos comumente em mol por litro ou gramas por litro, se for a concentração comum, ou até mesmo gramas por ml se estivermos falando de densidade. A concentração em fatores de diluição, se nós tiramos uma alíquota e a ela adicionamos mais solvente, está havendo a diluição. Então, isso também nós precisamos ficar bem atentos, porque isso interfere na hora do cálculo da concentração. Aí a concentração nós vamos ter aí o grama por litro, mol por litro, parte por milhão, parte por bilhão, percentual também, que é muito comum na aquisição dos resultados. E a normalidade. Normalidade eu gosto de falar rapidamente, falarei também com vocês na unidade 1, porque ela está cada vez mais deixando de ser utilizada pelos livros de química. Aí, padrão novamente de diluição, como é que eu calculo a molaridade, a concentração após uma diluição. E a titulação. Na titulação você tem sempre o titulado, que é o material que você quer descobrir a concentração, a quantidade, né? A matriz, faz parte da matriz que você obteve no começo. E o titulante, que é um reagente que você já tem a concentração dele conhecida e ele lhe dá a confiabilidade de ser utilizado durante o cálculo, tá? Para obtenção da concentração do titulado. Aí nós vamos ver como se faz a escolha do titulante, tá? Se é padrão primário ou se é padrão secundário. Sendo padrão secundário, ele tem que ter feito uma titulação prévia com o padrão primário. Então, vamos ver tudo isso com calma durante a unidade 1. E aí nós chamamos esse padrão secundário de solução padrão. A padronização com padrão secundário tem também confiabilidade e muitas vezes é de menor custo, porque o padrão primário ele é mais caro. Erro de titulação, sempre vai ter um erro na titulação, mas esse erro, quando conhecido, a gente consegue minimizar ele, fazendo a titulação que nós chamamos do branco. E o que nós devemos observar que são os métodos visuais, que são os métodos clássicos também, das titulações direta e indireta, ou por retorno. E a partir daí, tem-se as curvas de titulação, como por exemplo, a curva de titulação de uma volumetria ácido-base, que o pH da solução muda com o andar da adição do reagente titulante. Certo? Por aqui nós temos a unidade 1, que nós iremos falar com mais profundidade durante o nosso primeiro encontro síncrono.